Vídeo 2 de geometria plana sobre o assunto circunferência. Vamos lá. Muito bem, nesse vídeo nós vamos falar algumas relações de outros elementos com a circunferência, tipo pontos, retas, circunferência com circunferência, tá? Algumas propriedades interessantes. Então vamos começar aqui com posições relativas de um ponto em relação à circunferência. Então um ponto, ele pode ser exterior à circunferência, como vocês estão vendo aqui, quando a sua distância é maior do que o raio para o centro da circunferência. É um ponto pertencente à circunferência, quando a distância dele ao centro da circunferência é o raio, essa é a definição, né, para que um ponto pertença à circunferência. E um ponto interior à circunferência, quando esse ponto, a distância dele ao centro é menor do que o raio. Bem simples, né? Vamos ver no GeoGebra. Muito bem, então vamos aqui só mostrar, né? Simples demais. O ponto externo à circunferência. Aqui nós temos três. A distância para o centro é maior do que o raio. Tá? Muito bem. Pontos internos. Também temos três. Né? Já a distância para o centro da circunferência é menor do que o raio. E os pontos sobre a circunferência, que pertencem à circunferência, são exatamente os cuja distância para o centro é igual ao raio. Simples demais. Agora, uma reta. Como é que uma reta pode se relacionar com a circunferência? Três formas. Primeiro aqui é a reta externa à circunferência. Você vê aqui no desenho, a distância dessa reta ao centro é maior do que o raio. Quando a gente fala em distância da reta ao centro, é sempre a menor distância. Por isso tem aqui um ângulo de 90 graus. Aí vem a reta tangente. É quando a distância dessa reta à circunferência é igual ao raio. Reta tangente. E por último, a reta secante à circunferência. É quando a distância dessa reta ao centro da circunferência é menor do que o raio. Vamos ao GeoGebra. Então aqui, ó, nós temos uma reta exterior. A distância dela aqui para o centro da circunferência é 12 e o raio é 5. Então a distância é maior do que o raio. Essa circunferência, ela não intercepta, essa reta, ela não intercepta a circunferência. Veja aqui que quando a gente fala em distância, o segmento que representa a distância é perpendicular à reta que nós estamos falando, tá? Aí agora, se você for diminuindo a distância, até que essa distância fique igual ao raio. Então essa distância fique 5. Pronto. Aí agora nós temos um ponto em comum. A reta e a circunferência é chamado ponto de tangência. Essa reta é chamada tangente. E o segmento, que agora você pode chamar de raio, né? Que sai do centro e chega nesse ponto de tangência, ele é perpendicular à reta, tá bom? Essa reta é chamada de reta tangente. E aí, se a gente diminuir a distância mais um pouco, ou aumentar o raio, mas não dá mais, aqui nós estamos no raio máximo, né? Podia diminuir, mas aí a reta fica externa. Mas vamos aqui diminuir a distância. O raio agora é 4,5, a distância é 3,4. Pronto. A distância é menor do que o raio, a reta é chamada de secante. Existem dois pontos de interseção, dois pontos em comum, para a reta secante e a circunferência. Tá bom? Então essas são as três posições relativas que uma reta pode ter em relação à circunferência. Então vamos falar agora de três propriedades que é sempre bom saber quando se trata de retas e circunferências. Tá bom? A primeira é a propriedade da reta secante. Se uma reta S passa pelo centro O de uma circunferência, essa reta aqui, e é perpendicular a uma secante dessa circunferência, ou seja, quando ela se cruza formando 90 graus, então a reta S intercepta a corda determinada pela reta secante, a corda aqui é AB, em seu ponto médio. Tá? Vamos ver isso no GeoGebra. Então tá aqui, ó, se você tem uma reta secante, e aí você traçar esses dois raios que chegam aqui nos pontos de interseção da reta com a circunferência, você tem esse triângulo maior que é um triângulo isósceles, já que os raios são sempre iguais. E aí, como eu disse que o segmento que determina a distância entre a reta e o centro da circunferência é perpendicular, então isso aqui seria uma altura de um triângulo isósceles. E aí a gente sabe que a altura de um triângulo isósceles também é mediana, ou seja, esses dois segmentos são iguais. E a recíproca é verdadeira, porque a mediana também é a altura. E também pode dizer que é bissetriz, que está dividindo esse ângulo central ao meio. Tranquilo, né?
Essa aqui a gente já falou antes, né? É uma reta tangente à circunferência, só intercepta aqui no ponto P. Ela diz o seguinte: toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio da circunferência no ponto de tangência. Então, se você tem uma reta tangente aqui, puxa o raio para o ponto de tangência, o raio e a reta tangente formam um ângulo de 90 graus. Então, a última das três propriedades que eu falei é propriedade das retas tangentes. Aqui, mais particularmente, segmentos tangentes, né, que estão contidos em retas tangentes. Aqui, por PA passa uma reta e tem o segmento PA, uma reta tangente e outra reta tangente PB. Na realidade, são os únicos, né, as únicas retas tangentes que passam por P e tangenciam essas circunferências. Apenas dois. São dois e apenas dois. E aí ele diz, dois segmentos PA e PB tangentes à circunferência nos pontos A e B são congruentes, têm a mesma medida. Tá bom? Vamos ver no GeoGebra. Então aqui, ó, nós temos um ponto externo à circunferência e as duas retas que passam por esse ponto são tangentes a essa circunferência. O teorema diz que esses dois segmentos têm medidas iguais. Tá? É fácil ver isso se você completar aqui esses triângulos. Né? Se você vier aqui para o centro, para o ponto de tangência, para cá, você tem esse triângulo, onde ele tem um raio, ele tem um ângulo de 90 graus aqui no ponto de tangência, certo? E a hipotenusa aqui. E um segundo triângulo, está aqui embaixo, que tem o mesmo raio, ou seja, par de catetos iguais. A hipotenusa é comum e é retângulo também, tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, dois triângulos retângulos com hipotenusa igual e cateto igual, par de cateto igual, são congruentes e o segundo par de cateto também vai ser igual consequentemente. Ou seja, esses segmentos tangentes são iguais. Tá bom? Então, teorema que fala que segmentos tangentes partindo de um mesmo ponto externo à circunferência são congruentes. Tá aqui o exercíciozinho do antigo vestibular da UFC, antes de 2009, que usa essa propriedade. Duas tangentes são traçadas a um círculo de um ponto exterior A. Então, está aqui o ponto exterior A. E toca um círculo no ponto B e C aqui, respectivamente. Uma terceira tangente intercepta o AB em P, certo? Então, essa terceira tangente aqui, PR, intercepta o primeiro segmento AB em P e o segundo aqui embaixo em R. E toca o círculo em Q. Se AB é igual a 20 centímetros, então o perímetro do triângulo APR é quanto? Então vamos lá. Primeira coisa, se AB e AC são segmentos tangentes partindo de A, então ele tem medidas iguais. Então vamos escrever isso aqui. AB é igual a AC. Tá bom? Ele quer o perímetro desse triângulo APR. Muito bem. Agora ele diz também que AB mede 20 centímetros. Então vamos escrever aqui que AB é igual a 20 centímetros. Certo? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui a corzinha da caneta para a gente colocar alguns valores ali. Se eu disser que esse segmento é x, certo? Como AB é 20, AP será 20 menos x. Da mesma forma aqui embaixo, se eu disser que RC é y e AC também é 20, né? Já que AB é 20, então AR é 20 menos y. Muito bem. Agora vamos aqui. P é um ponto externo à circunferência. E PB é um segmento tangente. E o outro é PQ. Então a gente aprendeu que eles são iguais. Então, PQ mede x. Tá? Da mesma forma, RC, R é externo, é igual a RQ. Então, RQ é y. Pronto. Então, agora você vai para o perímetro da circunferência. Tá? Ou da circunferência do triângulo. Então, você quer o perímetro do triângulo, né, APR. O lado AP está ali, 20 menos x. Parte do lado PR, que é PQ, mede x.
e a outra parte mede y, então é x mais y. E o AR aqui para finalizar o triângulo APR é 20 menos y. Bem, você vai ver que x menos x dá zero, y menos y dá zero e o perímetro é 40 centímetros, que é o item B. Essa questão é fácil ver, né? Se você verificar aqui, é como se você tivesse um graveto aqui de A para C e você quebrou. Ficou assim, ó. Quando ele quebrou, ele vinha para cá, aí quebrou aqui e veio para cá. Ora, quebrar um graveto que mede 20 não vai mudar o comprimento dele, vai mudar assim, a distância de seus extremos, mas ele continua com 20, apesar de quebrado. Da mesma forma aqui, a B tinha 20 centímetros, é como se você tivesse quebrado aqui em P e ele veio para cá, para Q. Então o graveto agora ficou assim, veio, quebrou bem aqui e veio para cá. Mas ele não deixou de ficar com 20, então essa parte aqui dá 20, essa outra parte é 20, completa o contorno do triângulo, então o triângulo tem 40 centímetros. Item B de bola. Uma consequência imediata do teorema de segmentos tangentes é a que trata do quadrilátero circunscrito, ou quadrilátero circunscritível, que é o teorema de Pitot. Nem todo quadrilátero, nem toda figura de 4 lados que a gente pegar, por exemplo, se eu pegar uma figura dessa daqui, ó, quadrilátero, eu não vou conseguir colocar aqui dentro uma circunferência que tangencie os 4 lados, como essa aqui, certo? E aí, uma condição para que isso aconteça é esse teorema, que diz que para que o quadrilátero seja circunscritível, a soma dos seus lados opostos tem que ser iguais. Então, se você reparar aqui, a gente tem vários quadriláteros, a gente pode mudar aqui, muda a medida dos seus lados, né? A soma muda, mas a soma dos opostos continua a mesma. E aí nós vamos demonstrar esse teorema agora. Vamos lá. Então aqui, ó, nós temos esse quadrilátero ABCD, certo? E vamos mostrar, ele é circunscritível, ele tem uma circunferência aí tangenciando seus 4 lados. Aqui no lado AB nesse pontinho, no lado BC aqui nesse pontinho, o canetinho aqui está querendo ajudar. Aqui no outro lado aqui nesse pontinho e aqui nesse pontinho. Beleza, então vamos lá. A partir do ponto A até aqui o ponto de tangência, vamos dizer que isso aqui mede x. Ora, se aqui é x, pelo teorema de segmentos tangentes, aqui nesse outro ponto de tangência também mede x. Tá? De B para cá eu vou dizer que mede y. E para o outro ponto de tangência aqui, y. De C para cá eu vou dizer que mede z. E de C para esse ponto de tangência, z. E por último aqui, D para cá, w. E D para cá, w. Então, se a gente escrever aqui, quanto é que mede a soma de AB mais o lado oposto CD? AB nós estamos vendo aqui, é x mais y. E CD ali é z mais w. Agora os outros dois lados, aqui AD em cima, mas aqui embaixo BC. AD é x mais w. E BC é y mais z. Você nota, essas duas coisas são iguais, né? Já que a adição goza da propriedade comutativa. E isso só aconteceu porque existe tangência dos 4 lados. Então, o quadrilátero é circunscritível se somente se a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois. Ou seja, esse teorema é recíproco. Muito bem. Para encerrar a nossa aula de hoje, vamos falar das posições relativas entre duas circunferências. São 5 as posições, certo? Aliás, 6, porque aqui faltou as concêntricas, tá? Que são circunferências que possuem o mesmo centro. Esse quadro aqui é um quadro resumo, mas nós vamos trabalhar melhor observando o GeoGebra. Então vamos lá. Primeira posição que eu falei, que está faltando naquele quadro resumo, é concêntrica. Então aqui eu tenho duas circunferências, aqui uma de raio 3,6, essa rosinha aqui, e uma de raio maior 5, certo? Com o programa você pode mudar se quiser, né? Aqui está só 3. Pronto. Um raio 3 e o outro 5. Tá? Nesse caso elas possuem o mesmo centro. Então elas são chamadas de concêntricas. Centro comum. Tá bom? Muito bem. Aí à medida que você vai aumentando a distância entre os centros, certo? Eu vou mexer aqui entre a distância entre os centros.
Elas vão se deslocando. Aí elas são agora o que a gente chama de disjuntas interiores. Elas não se interceptam, por isso são disjuntas. E uma está dentro da outra. Tá? Aqui a gente observa que a distância entre os centros é menor do que a diferença entre os raios. A diferença entre os raios aqui é 2 e a distância entre os centros é 1,3. Quando isso acontece, a maneira algébrica de saber que elas são disjuntas anteriores. Então nós vamos caminhando até que a diferença seja igual a 2. A distância seja igual a 2. Então a distância agora entre o centro é igual a 2, certo? Ou seja, a distância entre o centro é igual à diferença entre os raios. E a gente nota que elas se tocam num ponto interiormente. Então elas são chamadas de tangentes interiores. É o terceiro caso. Então nós já temos concêntricas, primeiro caso, disjuntas interiores, segundo caso, é quando a distância entre os centros é menor do que a diferença entre os raios. Quando é igual, aí nós temos tangentes interiores. Aumentando essa distância um pouquinho, aí uma circunferência toca na outra em 2 pontos. Aí a gente chama de secantes. Esse caso acontece quando essa diferença aqui entre os centros é maior do que a diferença dos raios em módulo e menor do que a soma. Então são circunferências que a gente chama secantes. Então vamos até que, esse é o quarto caso, vamos até que essa diferença entre os raios seja igual à soma dos raios, seja igual a 8, para ver o que acontece. Por enquanto elas são secantes, tocando em 2 pontos. Então você já está vendo, né? Essa distância entre os centros foi igual à soma dos raios, aí elas voltam a se tangenciar, tocar em apenas um ponto, agora uma por fora da outra. Então são as tangentes exteriores. Tá? É quando a distância entre os centros é igual à soma dos raios. E aí quando essa distância é maior, elas deixam de se tocar e ficam uma por fora da outra, são as disjuntas exteriores, é o sexto caso. Distância entre os centros maior do que a soma dos raios. Tá? Então aí os 6 casos, as 6 posições relativas entre duas circunferências. Disjuntas exteriores, tangentes exteriores, secantes, tangentes interiores, disjuntas interiores e concêntricas. E aí, gente, nossa aula fica por aqui. Voltaremos com a terceira aula com mais propriedades de circunferências. Agora circunferências e ângulos, na aula 3.